Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas sinceras opiniões sobre os meus livros da Freida McFadden de 2025. Bom, sem dúvidas, foi a autora que eu mais li esse ano foi a Freida, e no total foram 8 livros. E no final do vídeo eu vou ranquear pela ordem do melhor e do que eu menos gostei para vocês, porque eu vou falar primeiro pela ordem que eu li e no final eu deixo a listinha aqui para vocês verem. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora conversar sobre os thrillers psicológicos que a gente ama. O primeiro livro que eu li esse ano, da Freida, foi O Detento, e eu dei 4,5 de estrela para esse livro. O livro, a história gira em torno da Brooke, que ela tá voltando para sua cidade natal com o seu filho de 10 anos e começa a trabalhar na sua cidade, e ela é enfermeira. Então, o emprego que ela consegue é em uma penitenciária de segurança máxima. E ela acaba conhecendo o personagem Shane, que foi condenado por assassinato. Só que lá dentro, quando eles estão convivendo e tal, interagindo, ele é um cara muito calmo, tranquilo e é super inteligente. Aí ela fica meio assim, tipo, por que esse cara tá preso se, tipo, ele é inteligentíssimo, e educado e calmo, enfim. A gente já fica, tipo assim, né? Uma pulga atrás da orelha. Na medida que ela vai interagindo com o Shane, ele fala pra ela que é inocente, que não tem culpa das coisas que foi condenado. E nisso, ela também começa a se questionar se realmente esse homem ele foi preso injustamente, sabe? Ela começou, como eu posso dizer, fazer sua própria investigação para descobrir se realmente ele foi preso injustamente. E nisso, ela acaba descobrindo testemunhos falsos, duvidosos, sabe? Ela tem uma sensação constante que alguém tá alterando a narrativa da história, sabe? E a Freida, ela tem isso. Ela tem isso de enganar o leitor, de manipular toda a situação, e no final você ficar, tipo, com cara de palhaço. E, tipo assim, eu não acredito que isso tudo ela fez esse enredo todo e no final me enganou direitinho. Mas esse livro eu dei 4,5 por isso. Porque ela me enganou. E quando eu fico enganada, eu não fico revoltada, eu fico. Era isso que ela queria fazer com o leitor, então por isso eu dei 4,5 para esse livro. E vale muito a pena, sim, ler O Detento. O próximo livro que eu li, na ordem que eu li, foi Nunca Minta. E eu também dei 4,5 para esse livro, porque esse livro eu gostei muito da história. Assim, a história, ela gira em torno da Tisha, eu não sei se fala Tricia ou Tisha, e do Ethan. Eles são casados e estão procurando morar em outro lugar, em uma casa assim, sabe como posso dizer, uma casa mais isolada, longe de tudo, para construir a sua família. Durante que eles vão fazer essa visita nessa casa que eles estão querendo comprar, eles ficam presos por causa de uma nevasca. A gente já sabe que coisa boa não vem. Quando acontece alguma coisa pra você ficar preso numa casa, não vai dar certo, não vai dar certo. Enfim, aí esse local, essa casa que eles estão olhando, pertencia a uma doutora psiquiatra famosa, que é a doutora Adrienne Halley. E a doutora Adrienne, ela desapareceu misteriosamente dessa casa. E ninguém sabe o porquê. E eles estão querendo alugar essa casa. Eu, particularmente falando, se eu vou numa casa que sei que a pessoa desapareceu, eu não vou alugar essa casa. Eu não queria nem chegar perto. Enquanto eles estão presos, não tem muito o que fazer, né? Eles só podem sair de lá no outro dia, quando o caminhão do o limpa-neve passar nas estradas para eles irem embora. Enfim, aí nisso, a Tricia, ela começa a procurar coisas na casa, começa a andar e tal. Eu não vou julgar, porque eu ia fazer o mesmo. Eu ia ficar muito curiosa. Apesar que eu ia também estar com medo, porque primeiro eu não ia nem lá, né? Eu não ia alugar uma casa que uma pessoa desapareceu, só pra começar. E nisso, quando ela tá vasculhando as coisas, ela começa a achar fitas. Porque a doutora Adrienne, ela gravava as suas consultas com as pessoas e tal, que ela é psiquiatra. E ela começa a escutar escondido do marido, do Ethan. Nisso, quando ela tá escutando as fitas da doutora Adrienne, ela começa a perceber que a atitude da doutora nas fitas era como se fosse uma pessoa manipuladora e, tipo, uma pessoa fria. Na hora que ela vai escutando as fitas e tal, a Trisha vai se comportando de uma maneira diferente. Ela começa a
demonstrar umas atitudes suspeitas, sabe? Que eu não posso contar que porque esse vlog, mini vlog de lidos, ele não pode ter spoiler. E a gente também percebe como leitor que não é só a doutora que esconde alguma coisa. É isso que eu posso dizer pra vocês. Porque eu dei 4,5. Bom, o livro, ele realmente me prendeu do começo ao fim, igual todos os outros da Freida. Eu não sei como essa mulher tem esse dom de escrever esses livros que você fica viciado. Eu gostei do enredo, eu gostei do plot, mas eu acho que faltou alguma coisa. No fim, foi quase perfeito, mas não foi, tipo, o perfeito favorito. Por isso de 4,5. Entre o primeiro e esse, eu gostei mais desse. Bom, o outro livro que eu li foi O Acidente, e eu dei 3 de nota para esse livro, e eu vou falar o porquê no final. A história gira em torno da Tegan, que ela está grávida e acaba sofrendo um acidente de carro. Só que para contar um pouquinho antes do que aconteceu no acidente, só para dar um contexto antes, ela tá grávida, ela acabou engravidando, porque uma noite ela saiu para curtir e tal, conheceu uma pessoa e ficou, e, enfim, engravidou. Quando ela descobre que tá grávida, ela vai tentar descobrir quem é o cara e tal, e ela descobre que ele é um empresário riquíssimo e ele é casado. Pois é, amigos. Eu não gosto de plot de gravidez, porque eu fico revoltada, mas vamos lá. Ela fala pra ele, ó, eu tô grávida e tal. Aí ele fala, eu vou mandar meu advogado pra você tratar com ele e oferece muito dinheiro pra ela ficar calada. Mas ela fica nisso, que ele oferece esse dinheiro, ela acaba conhecendo o Jackson, que é o advogado desse cara, e eles meio que criam uma relação de amizade, porque ele fica tentando tratar dos documentos e tal para ela assinar. E ela no começo fica, será que eu assino ou será que eu não assino? Ela e o Jackson, que é o advogado, eles começam a ter uma relação de amizade e tal. E tipo, quando ele vai lá, porque ele mora a 2 horas de distância dela. Às vezes ele vai lá, leva comida chinesa pra ela. Enfim, cria uma certa relação assim de amizade. Só que, vamos. Aí no dia seguinte, o Jackson aparece lá com o Simon, eu acho. O Simon, que é o cara que engravidou ela. E ela lembra, assim, de pouca coisa da noite. Na cabeça dela, foi tipo só, eu bebi, fiquei com o cara e engravidei. Foi isso. Ela acaba sentindo o cheiro do perfume dele e ela fica, tipo, lembrando, ela vai lembrando as coisas, porque ela, até então ela não tinha lembrado como ela tinha engravidado. Na cabeça dela foi só, a gente ficou e tal. Só que quando ela sente o cheiro, ela fica desesperada, porque ela lembra o porquê ficou com ele, e ela lembra dele botar alguma coisa dentro da bebida dela. Ela não quer mais assinar o acordo, ela tá confusa e tal, enfim. E nisso, eles vão embora e tal, e ele ameaça ela se ela não assinar, porque ninguém vai acreditar nela. Aí nisso que eles vão embora, ela fica muito mal, tipo, ela, meu Deus, eu não acredito, que foi por isso. Ela acaba conversando com o irmão dela, que mora em outro lugar, e ele fala, não, vem pra cá, fica comigo, eu cuido de você e tal. E ela acaba sentando, só que ela só quer ir no outro dia, assim, logo de manhã. E ela sabe que tá tendo uma nevasca e vai acontecer, mas ela fica pensando, meu Deus, será que dá tempo de eu chegar lá? Outro dia ela vai, ela acaba se atrasando também, pra sair com o carro, ela vai dirigindo. E nisso, a nevasca vai piorando. A gente já sabe, né, que isso ia acontecer. O GPS, o famoso Waze, ele dá, tipo, uma opção assim, vá por ali que é melhor. Aí ela acaba desviando do caminho e acaba sofrendo um acidente, batendo uma árvore, enfim. E ela machuca o pé também, pra terminar de piorar a situação, né? Aí ela acaba machucando o pé, um casal aparece pra salvar ela, pra resgatar ela. E nisso ela pega a bolsa que tá dentro do carro e, tipo, ela fica pensando, meu Deus. Porque o marido da mulher, ele é, tipo, altão, ele descreve assim no livro, né? Ele é altão aquelas pessoas que dá medo. E ela ficou meio assim, será que eu aceito a ajuda ou será que eu fico aqui? Não tem muitas opções, ela tá grávida, com o pé machucado, tá nevando pra caramba.
Enfim, ela acaba aceitando, pega a bolsinha dela e vai com eles. Que ela tava indo pra casa do irmão dela. E óbvio que ele ia sentir falta dela, né? E ele falou pra polícia e tal, e eles estão procurando ela. E nisso eles acham o carro dela. Viu que foi. Tipo, ela bateu numa árvore e eles vê que a bolsa dela não tá dentro do carro. Então ela saiu, né? Tipo, ela tá em algum lugar. A mulher que tá cuidando dela, do pé dela, eles não querem deixar ela ir embora. A mulher não quer deixar ela embora porque ela tem problemas psicológicos. Ela e o marido dela estão acreditando ter uma criança e ela vê que a mulher está grávida. Aí ela pensa o quê? Não, vou ficar com a criança pra mim. O irmão dela acaba indo lá na casa, né? Porque é pelas redondezas e tal. Pergunta, né? Entra. Como ela tá com o pé machucado, ela não consegue levantar da cama. Ela fica lá no quarto. Ele entra lá, pergunta: você viu tal mulher? E descreve ela. E ela fala que não. Por que eu dei 3 para esse livro? Porque no final, com tudo isso, com toda essa construção de enredo, o final foi tipo assim: eu não acredito que foi essa pessoa que armou tudo. Enfim, eu não posso dizer mais porque é um vídeo sem spoiler, mas eu posso dizer que eu gostei bastante do começo e de como foi desenvolvida a história, mas o final eu senti que foi tipo assim, vamos botar isso aqui pra chocar as pessoas e é isso. E pronto, acabou o livro. Foi isso. O próximo livro que eu li foi As Sete Chaves e eu dei 5 estrelas para esse livro. Inclusive, eu tenho ele físico aqui. Gente, e ele tá com poucas marcações, porque primeiro eu comecei a ler ele em EPUB e depois adquiri para ler só o finalzinho e eu não tipo, marquei as coisas que eu tinha marcado no EPUB. Esse livro gira em torno da Nora. Ela tinha 11 anos quando ela descobriu que o pai dela era um assassino, era um serial killer. Ela descobriu porque ela achava estranho que o pai dela passava muito tempo no porão e ela perguntava para a mãe dela e a mãe dela dizia: não vá lá embaixo e deixe seu pai com as coisas dele. E sempre que ela ia tentar abrir a porta, estava trancada. Enfim, aí nisso, quando ela tinha 11 anos, ela viu que a porta estava aberta e ela entrou e acabou vendo o que o pai dela fazia dentro do sótão. Ela viu que o pai dela fazia assassinava mulheres. E nisso ela acaba falando para a polícia e a mãe dela também foi presa porque foi presa como se fosse cúmplice do pai. Ela se forma, depois de muitos anos, ela se forma como cirurgiã e ela é bem sucedida e as pessoas conhecem ela. Só que ela trocou de nome porque ela não quer ter nada associado ao pai dela. Enfim, e nisso tudo, as pacientes que ela cuidava começaram a morrer da mesma forma que o pai dela matava as mulheres. Como ele é um serial killer, ele cortava as mãos. E ela ficou tipo, meu Deus, será que é o meu pai que tá presa antes? Porque ela não vai visitar ele, ela não tem notícias dele. E quando as pacientes dela começam a morrer, ela começa a ser a primeira suspeita por ser filha do serial killer. Porque a polícia tem o nome verdadeiro dela e sabe quem é ela de verdade. Só que as outras pessoas não sabem. Será que não sabe? Enfim, e fica nisso, ela fica tentando provar a inocência pros policiais, e o final desse livro, eu não consegui adivinhar o plot. Pois é isso, eu dei 5 porque eu não consegui adivinhar o final. Esse livro aqui, eu indico muito ele, leiam. Inclusive, eu adquiri, eu nem te marquei muito, eu falei, né? Eu falei aqui que eu nem marquei muito porque eu comecei a ler em EPUB e depois eu adquiri para ler o finalzinho. Só que eu não marquei tudo, mas eu adquiri mesmo assim porque foi muito bom. Sério. O próximo livro que eu li da Freida foi A Professora e o livro gira em torno da Eve, que ela é professora do ensino médio de matemática, e da aluna de um terceiro personagem, que é a Ed. O livro é contado pelos dois pontos de vista, da Eve e da Ed. Só que o marido da Eve, ele também é professor e eles trabalham na mesma escola. Só que aquele professor, sabe, ele é bonitão, ele chama a atenção dos colegas de trabalho, dos alunos, enfim. E ela, a Eve, ela até cita assim no livro que ela tem uma beleza, mas tipo, ela é mais assim, como posso dizer, mais neutra, vamos dizer assim. E
ela sabe que as pessoas ficam, ai, como é que o seu marido casou com você, uma pessoa tão sem graça? Enfim, é isso. Pra ser bem sincera com vocês. Essa aluna, a Eddie, ela tem um histórico na escola de ser meio louca, porque saiu, tipo, uma fofoca que ela se envolveu com um professor e esse professor teve que sair da escola. Enfim, a história gira em torno disso, da Ivy e da Eddie e do marido dela perfeito pra todo mundo. E, gente, eu dei 3. Não quero me aprofundar tanto nessa história, porque eu fiquei revoltada com a história toda, desde o começo, assim. Fiquei tipo, não gosto, não tem alguma coisa de errado, sabe? O outro livro que eu li da Freida foi O Filho Perfeito. Inclusive, eu tenho ele físico. E ele tá com várias marcações também. Como vocês podem ver. Tem várias marcações. E por que eu dei 3 para esse livro? Primeiro, eu vou dar um resuminho. A história do Filho Perfeito gira em torno da Erika, que é mãe do Liam. E o Liam, ele é aquele garoto exemplar, tira boas notas, é tipo um nerdzão assim, mas ele tem um traço meio sociopata. E a mãe dele sabe quem ele é de verdade. Porque uma certa vez, quando ele era mais novo, uma professora chamou ela na escola para dizer que ele estava com alguns pensamentos contraditórios. A mãe dele sabe que ele tem algum probleminha, porque ele tem. Só que como ele é um garoto inteligente, ele percebeu que não podia falar certas coisas, não podia ser falado tudo que ele queria. Ele vai crescendo e tal, e ele se torna um garoto bonito. E uma menina acaba gostando dele e acaba saindo com ele. Só que essa menina depois desaparece. E a mãe do Liam, ela fica, meu Deus, meu filho que fez isso. E nisso, a Erika, ela não tem só o Liam de filho, ela tem outra filha também. Só que essa filha é totalmente diferente do Liam, ela tipo não tira boas notas e tal. Só que ela defende muito o irmão. A mãe do Liam, ela tem sérios problemas de, tipo, ficar perseguindo todas as menininhas que tá afim do Liam, sabe? Porque a mãe fica, meu Deus, se meu filho envolver com alguém, vai acabar cometendo um crime e é isso. O Liam, ele acaba sendo preso porque encontraram restos de sangue, se eu não me engano, no porta-malas do carro e da menina, e ele acaba sendo preso. O Liam é o principal suspeito. Se a irmã defendia tanto o Liam, se ele fosse uma pessoa do mal, vamos dizer assim, ela não ia defender. Na minha cabeça funciona assim, né? A gente vai percebendo, tipo, sinais, vamos dizer, pistas. E quando isso surgiu no livro de, a irmã tá defendendo o Liam, dizendo que não foi ele que fez isso, aí eu já fiquei tipo, não é o Liam. Sabe, eu fiquei tipo, não é. Não. Tem mais alguma coisinha aí. Pode ser o Liam e pode ser com outra pessoa, mas o Liam sozinho não foi. E, gente, no final desse livro eu fiquei tipo. Eu fui enganada. Todos os livros da Freida eu sou enganada. Eu não tenho mais o que falar aqui, né? Mas eu fui enganada. Ele tem sim traços sociopatas, mas é por um motivo muito específico e eu não posso dizer aqui. Mas eu dei 3 para esse livro porque não adivinhei quem era, mas eu adivinhei, tipo, a grande parte. E por isso que eu dei 3, porque ela não conseguiu me enganar totalmente nesse livro. O outro livro que eu quero falar é sobre O Namorado da Freida. Eu dei 3,5 para esse livro. E, gente, a Freida, ela tem um costume de botar uns personagens no livro dela. Qualquer livro dela tem uns personagens que são desnecessários. Bom, o livro, ele gira em torno da Sydney e do Tom, no passado e do presente. No passado do Tom e no presente da Sydney. O Tom, ele começa assim o livro, o Tom, ele era apaixonadinho por uma menina na sua adolescência, acompanhava ela até em casa, até então, tudo lindo, perfeito, fofo, né? Só que ele tinha alguns pensamentos meio controversos, tipo, quando ela falava alguma coisa com ele, nos pensamentos dele, né? Eu tenho medo de ficar sozinho com ela no quarto. Eu tenho medo de me aproximar muito. Sabe, umas coisas que a gente já fica assim, psicopata, né? E sobre como gira em torno do passado e presente, no presente da Sydney,
ela já é uma mulher de 30 e poucos anos e ainda não casou. E a mãe dela fica no pé dela para ela casar. Tipo, a Freida, em todos os livros dela, ela tem isso de trazer uns personagens só sabe incomodar, sabe? Pessoal inconveniente. Pronto, é a mãe da Sidney. Que mulherzinha inconveniente. A Sidney tá vivendo a vida dela lá e ela tem, tipo, um Tinder. Não é Tinder, é tipo, tem outro nome. Mas enfim, tá lá no Tinder e marca um encontro. Gente, sério, esse livro eu dei 3 porque. 3,5 porque tem umas partes tudo necessárias, sabe? Eu tava lendo essa parte do encontro dela com esse cara, que ele era totalmente diferente do perfil dele do Tinder. Entendeu? Não. Enfim, ela marcou o encontro e foi, tipo, o pior encontro da vida dela. Nisso, ele quer levar ela em casa, já estão fora do restaurante, assim. E ele fica insistindo pra ela falar a localização e tal dela pra eles irem a pé. Só que ela não quer falar. Ela fica pensando, meu Deus, e se eu, tipo, falar uma localização estranha, aleatória, pra ele não me levar em casa? Insistindo lá, mó escroto, e nisso aparece um cara bem bonitão assim, e percebe que ela não tá gostando do encontro dela. E ele, meio que ele bota um medo assim nesse cara super escroto, que é o Kevin. Lembrei também que é o Kevin. E manda o Kevin embora, enfim. Só que esse cara, ele é tipo super lindo e tal, gato. Só que ela não sabe o nome dele. Ela fica chamando ele de Homem Misterioso. E esse cara, depois que ajuda ela, tipo, ela ficou, meu Deus, quem será? Esse homem misterioso. Ele pergunta, tá tudo bem e tal. Aí ela fala, tá tudo bem. Aí ele vai embora. E quando ela chega lá na casa dela, ela mora perto de duas amigas. Eu acho que uma é Bonnie e a outra não vou lembrar. Mas uma delas tá tendo. Sai com os caras também. Só que faz um tempo que ela só sai com um cara só. E tá, tipo, quase namorando com esse cara. Que ele é perfeito e tal. E ele é médico. É a única informação que ela sabe desse cara que é o novo crush da amiga dela. Enfim, né? A outra amiga dela tá saindo com o zelador do prédio delas. Só que as meninas sentem uma energia ruim desse zelador. E, tipo, esse povo tudo tem uma energia, né? Não sei explicar como é isso. A Bonnie fala que tá tendo problema de encanamento no apartamento dela. E ela chamou o zelador pra consertar. Só que ela não gosta do zelador. Mesmo a outra amiga dela saindo com o zelador, ela não se sente confortável do lado dele, porque ela tem esse negócio de energia. Aí ela pede pra Sidney ir lá no outro dia. Não sei exatamente a hora, mas pede pra ir lá no outro dia, ficar com ela enquanto ele tá lá. Enfim, aí no outro dia, a Sidney chega lá no apartamento da amiga dela, da Bonnie, 9 horas pontualmente, e ela começou a tocar a campainha e tal, e chamar, e ninguém responde. Enfim, eu já comecei a achar estranho. O zelador acaba chegando também, e ele vê ela lá esperando. Só que ela diz que ninguém responde e tal, e a Sidney e a Bonnie sumiu, enfim. Ela fala pro zelador, mas você não tem a chave de todos do apartamento da Bonnie? Aí ele fala, tenho, mas eu não posso abrir e tal. E ele fica nesse dilema, ai, não posso abrir, enfim. Só que ele acaba abrindo a porta, porque a Sidney pede e diz que vai falar com a amiga dela, se a amiga dela não gosta. E nisso, quando abre, ela encontra. Ela encontra, tipo, marcas de sangue no chão. Enfim, gente, esse livro aqui é um rolo, viu? Esse livro aqui é coisa atrás de coisa. Eu não posso dizer o final. Se eu dizer o final, vocês já vão saber de tudo. Aí, enfim. Mas só pra resumir, a Sidney, a amiga dela acaba desaparecendo e ela suspeita do zelador, óbvio, porque a Bonnie sentia essa energia ruim do zelador. A minha nota foi 3,5, porque esse livro acontece muita coisa. E eu, sinceramente, fiquei um pouquinho confusa com o final. E eu não gostei muito do final, não foi tão, assim, impactante. Mas é isso. Se vocês quiserem, eu posso gravar também um vídeo de cada livro. Aí eu boto aqui na descrição que vai ter spoiler e tal, pra vocês, quem já leu,
Ou quem não liga pra spoiler, assistir o vídeo. Mas, gente, que finalzinho, viu? Ai, pelo amor de Deus. E o meu último livro do ano, da Freida, foi A Intrusa, que foi o último lançamento dela do ano. Mas essa mulher não para, e em janeiro tem eu acho que são 2 livros que vai lançar. Inclusive, eu vou ler e vou comentar também aqui com vocês. Acho que eu vou fazer só um vídeo só desses livros agora de janeiro que vai lançar. Eu vou ler e vou dar a minha opinião também. Enfim, A Intrusa, eu dei 4,5 de nota para esse livro. Eu li ele em EPUB, mas o livro ele gira em torno da história da Casey, que ela era professora, mas por alguns motivos pessoais que no começo não cita, vai citando ao decorrer da história, ela foi morar em um lugar isolado. E nisso é uma casinha simples, onde ela vai morar. E nisso tá quase acontecendo uma tempestade. Gente, é sério, sempre tem algum evento climático, assim, alguma coisa. E ela fica preocupada porque vai nevar, vai chover, enfim, vai ser uma tempestade. E a casinha dela, o telhado, não vai aguentar. Só que antes de acontecer, eles têm um tempo, né? Antes de acontecer a tempestade, o dono vai lá e olha o teto e diz, realmente tal, tem que arrumar. E ela fica no pé dele, tem que arrumar, vamos arrumar isso agora? Aí ele fala, não, depois da tempestade, eu prometo que eu arrumo. Tá, a gente já sabe que alguma coisa errada pode acontecer. Enfim, aí nisso ele não ajuda em nada e vai embora, e deixa a mulher lá. E o vizinho dela, o mais perto, vem e fala, se você quiser ficar lá, meio que dando em cima dela, né? Se você quiser ficar lá na minha casa, a gente fica lá e depois você volta. Só que ela não fica meio desconfiada com ele e diz que prefere ficar em casa, porque ele dá em cima dela na cara de pau. Aí eu também ficaria desconfiada. E ela fica lá na casinha dela e tá começando a tempestade. Tá, assim, tá no comecinho. E nisso, quando falta luz, enfim, ela, eu vou ler algum livro, vou acender minhas velas, vou ficar aqui, enfim, nada, vai dar tudo certo. Só que não, né? Aí, quando ela olha pela janela, ela vê um rosto. E ela toma um baita susto. Ela vê um rosto e esse vulto, assim, acaba correndo para um depósito que ela tem atrás da casa, onde ela guarda as coisas dela e tal, as ferramentas. E acaba correndo pra lá e ela vê isso e ela fica pensando, meu Deus, será que é coisa da minha imaginação? Ou realmente ela fica pensando, meu Deus, será que é coisa da minha imaginação ou realmente tem alguma coisa lá que eu preciso ver? E ela resolve sim olhar. Ela vai no meio da chuva mesmo e quando ela acaba abrindo o depósito dela, ela vê uma menina que tá toda coberta de sangue. Aí eu já fiquei assim, imaginando, meu Deus, de onde Freida tirou essa menina? Porque a mulher mora no meio do nada. E do nada surgiu uma menina aqui, mas vamos lá. Quando ela vê a menina ensanguentada, ela, meu Deus, uma criança e tal. E, e ela fica na situação de, meu Deus, o que eu faço agora? Aí ela acolhe a menina e leva ela pra sua cabana, pra sua casa. Só que essa menina, ela é bem assim, sabe? Ela parece ser bem problemática, a menina. Pelas coisas que ela fala. Porque nesse meio tempo a gente vai ver a Casey e a relação com essa menina que apareceu do nada. E toda coberta de sangue. Alguma coisa aconteceu. Nisso, ela fica desconfiada com a menina e tal. E começa, ela pega a bolsa da menina, que a menina deixou assim de canto. Ela pega, abre, e aí tem um mapa da casa da Casey dentro da bolsa da menina. Então a gente sabe que não foi, assim, a menina só chegou lá por acaso. Não foi. E a Casey fica tipo, meu Deus, o que será que trouxe essa menina aqui? Será que ela me conhece? Será que ela sabe do meu passado e tal? Enfim, a história gira em torno disso, da Casey e da menina. E descobrir o porquê a menina tá ali e por que ela tá ensanguentada. E qual é a história da menina? É isso que gira em torno. Mas eu dei 4,5. Eu gostei, do livro. Eu achei os personagens bem trabalhados, porque o final, eu não. O meu problema com a Freira é os finais dela que não combinam. Eu acho que o final poderia ser de outra maneira. Eu dei 4,5 para esse livro. Por quê?
Na minha cabeça, eu acho que a Freida, ela tenta dar informações de tudo e pegar tudo, juntar e falar no final dos livros dela. Mas a minha questão particular é os finais dos livros da Freida, que ou é muito absurdo, ou é uma coisa tipo nada a ver, ou é uma outra pessoa que apareceu do nada, sabe? Enfim, é nesse pique aí. Espero que vocês tenham gostado do meu resumo. Eu vou deixar aqui do lado o meu ranking de livros, tipo, que eu gostei mais. Não pela ordem que eu li, que foi essa que eu fiz o vídeo, mas pelo que eu gostei mais. E a notinha do lado também para vocês verem. Que é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu irei gravar mais e vocês vão me ver falando de suspense, de romance, de fantasia também que eu gosto, e de horror, porque eu tô lendo livros nesse gênero. E espero que vocês gostem dos vídeos e curtam e comentam. E quero saber muito a opinião de vocês sobre os livros da Freida, se vocês já leu, ou se já ouviu falar dela, ou qual livro foi o que você mais gostou ou o que menos gostou. E é isso, tchau, até o próximo vídeo.